Bom, nesse vídeo nós iremos aprender como criar classes genéricas para a configuração aqui dos lookups. Tá? Nós iremos fazer isso aqui no projeto 3 camadas. Tá? Do jeito que foi implementado aqui, qual que é o procedimento para você realizar a configuração do lookup? Primeiramente, você define aqui esses atributos, né? Esses atributos, a definição desses atributos, no caso, não irá mudar. Tá? O que irá mudar é o seguinte, no caso aqui será as classes, né, que realizam a importação e a validação dos dados do lookup. Tá? Da maneira que foi implementado aqui até agora, para cada lookup que você tiver em sua tela, você tem que ter uma classe de validação e também uma classe de importação. Tá? Nós vamos implementar agora uma classe de importação genérica e também uma classe de validação genérica. Tá? E a partir dessas duas classes, você vai poder utilizar a importação e a validação dos dados de qualquer lookup da sua aplicação. Ok? Bom, então vamos lá. Aqui no lado do servidor, aliás, primeiramente vamos no lado do cliente, né? Nós vamos criar uma nova classe, tá? Que é importa dados genérico. Ok? Essa classe ela vai herdar a classe lookup server data locator. Ok? No construtor dessa classe, nós iremos receber aqui um parâmetro, que no caso é uma string, né, que vai representar o nome da classe. Ok? E agora eu vou definir aqui os seguintes atributos desse lookup server data locator. O setGrid method name eu vou definir aqui como importa dados. O setValidation method name eu vou definir como valida dados. Ok? E agora eu vou incluir um parâmetro, né, que vai ser enviado lá para o servidor. Qual que é esse parâmetro? É o nome da classe que foi informado ali nesse construtor, né, no parâmetro desse construtor. E eu vou informar esse parâmetro através aqui do lookup frame params. Tá? Vocês podem, no vídeo que nós vimos lá como realizar o filtro de um lookup a partir de outro, lá no projeto 2 camadas, nós utilizamos esse mesmo objeto. Tá? Então eu vou pegar esse lookup frame params e vou incluir o seguinte parâmetro, nome da classe. E esse parâmetro será definido aqui pela string nome da classe. Ok? E da mesma forma, eu vou incluir esse mesmo parâmetro aqui nos parâmetros de validação. Então, vou utilizar aqui o método getLookupValidationParams e vou incluir os mesmos dados. Ok? O próximo procedimento agora é aqui no lado do servidor, né? Eu vou copiar aqui essa classe de importa sep, vou colar e vou realizar aqui uma modificação nessa classe. Vou mudar o nome aqui para importa dados action, tá? Vou mudar aqui para registro. Ok. E agora eu vou buscar o parâmetro, né, nome da classe que foi enviado lá pela classe genérica. No caso aqui,
Tá, no caso aqui o nome dessa classe, vamos fazer aqui uma alteração, tá? Não vai ser importa dado genérico, vai ser lookup data locator genérico, ok? Então esse parâmetro que vai ser recebido aqui no lado do servidor, ele vai ser enviado aqui por esse lookup data locator, que no caso é um lookup server data locator. Qual que é esse parâmetro? É o nome da classe, tá? Vamos visualizar aqui novamente o código fonte, onde nós temos aqui implementado o método loadData, tá? Esse método loadData, ele realiza aqui uma requisição para o servidor, onde ele informa o nome da action lá no servidor e passa um grid params, tá? E dentro desse grid params, ele tem aqui o lookup frame params, ok? Então, o que nós vamos buscar dentro desse grid params aqui no lado do servidor? Nós vamos pegar aqui o nome da classe que foi enviado lá para o servidor. Então, pass.get other grid params. .get, o objeto, nome classe. Ok? E agora nós vamos substituir aqui no SQL. O nome da classe agora está sendo passado como parâmetro. Tá? Nós temos que substituir também aqui nesse parâmetro onde nós formamos a classe. Então nós vamos utilizar aqui o class.forName, passando como parâmetro o nome da classe. Ok? Bom, dessa forma nós já temos aqui as informações para importar os dados, né? E vamos alterar o getRequestName dessa classe, que no caso aqui é o importa dados, né, que nós definimos aqui no lookup data locator genérico como importa dados, tá? Então, esse lookup data locator genérico vai realizar requisições aqui para esta action no servidor, ok? Bom, e da mesma forma, nós vamos fazer aqui para o valida dados, né? Vamos copiar aqui inicialmente essa classe. Vamos colar aqui, alterar o nome dessa action, que é o valida dados action, ok. Voltando aqui no código fonte do lookup server data locator, no método validate code, ele passa aqui o get lookup validation parameters, né? Então aqui em valida dados action, nós já buscamos aqui o lookup validation params, né? Aliás, buscamos aqui o code, agora vamos buscar os parâmetros, né? String, nome da classe. Vou fazer aqui uma pequena modificação, tá? Vou criar aqui um objeto. Chamar de validation pass. E ele vai receber aqui um cache de input par. E agora eu vou substituir. Ok. O nome da classe vai receber o validation pass.get lookup validation parameters .get nome classe. Ok? Bom, e da mesma forma, aqui nós temos que fazer um cache para string. Nós sabemos que essa informação é uma string. Então nós temos aqui o registro. E o valor padrão
aqui de validação das nossas classes de validação será o atributo ID, né, já que esse atributo ele é comum a praticamente todos os registros das tabelas, ok? Nós vamos substituir aqui o nome da classe. Substituir o nome registro. E aqui também a classe, da mesma forma que nós fizemos lá na importação. Class.forName, nome da classe. Ok. Vamos mudar aqui o nome do getRequestName. Agora será valida dados. Bom, então dessa forma aqui nós estamos buscando o código que o usuário, né, no caso a string que o usuário está digitando lá no lookup, buscando o nome da classe que foi passado lá como parâmetro. Estamos buscando os dados referentes a essa classe que foi passada como parâmetro. Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui essas classes, tá? Vamos identificar aqui em Action Classes essas classes que nós criamos, né? Essas actions. Então é o importa dados action e o valida dados action. Ok. E lá na tela do cliente, nós vamos aqui mudar, tá? Agora nós não iremos mais aqui criar um lookup server data locator, né? Nós iremos criar aqui um lookup data locator genérico, ok? Temos aqui o lookup data locator genérico. Só que nós temos que informar um parâmetro no construtor dessa classe, né? E qual que é esse parâmetro? No caso é o nome da classe. E esse parâmetro nós encontramos aqui nesse atributo do controller, que é o value, aliás, o lookup value object class name. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui a posição da instanciação desse objeto e vamos passar aqui como parâmetro o situação controller.get lookup value object class name. Ok? Da mesma forma, vamos fazer aqui com o data locator do CEP. CEP controller.get lookup value object class name. Ok? Então, aqui nós estamos utilizando a mesma classe de importação e a mesma classe de validação para os dois lookups, tá? Vamos aqui então executar o projeto, tá? Primeiramente, eu vou parar aqui o Tomcat, né? Vou limpar o projeto, lembrando que esse procedimento ele é padrão, né? Sempre que você realizar alguma alteração no seu sistema em 3 camadas, você tem que realizar esse procedimento antes de executar novamente. Vamos aguardar aqui o procedimento de abertura da aplicação. Aqui está o link do JNLP. Ok. Vamos abrir aqui a tela de cadastro do cliente. Tá? Então agora nós temos aí duas classes genéricas de configuração do lookup. Né? Então na situação do cliente, ele buscou os dados de situação do cliente. Né? Podemos aqui também realizar a validação, ok? E aqui no lookup do CEP, ele também buscou os dados do CEP, tá? A diferença é que no CEP nós temos aqui a validação. Opa! Bom, a validação aqui ainda está ocorrendo pelo CEP, tá?
Vamos analisar aqui o código-fonte. Tá. Nós esquecemos de realizar o seguinte procedimento. Eu vou parar aqui novamente o Tomcat. Tá? Nós precisamos aqui comentar essa definição aqui do Data Locator. Ok? Que no caso ali ele está sobrescrevendo o que nós implementamos anteriormente. Então vamos lá. Eu vou limpar aqui o projeto novamente e executar. Executar aqui a aplicação. Ok. Então vamos lá, realizar um novo teste. Agora sim, ele está usando lá as classes de validação e importação genéricas. Ok. Ele buscou os dados da situação do cliente. Ele validou os dados da situação do cliente. Buscou os dados do CEP. Agora, se eu informar aqui um CEP, ele vai dizer que o código é incorreto. Por quê? Porque lá na classe de validação padrão, ele está usando o ID. Se, por exemplo, eu digitar aqui o ID 1, ele vai trazer para mim o CEP corretamente. Tá? Como é que nós podemos utilizar a classe genérica e mesmo assim buscar pelo CEP? Bom, como nós já implementamos a classe lá de validação do CEP, nós podemos apenas realizar aqui a seguinte configuração. Basta alterar aqui, no caso, retirar os comentários, né, que nós incluímos aqui nessa configuração do lookup, aliás, do Data Locator. Né? Então agora nós vamos definir que o método de validação do CEP é o valida CEP. Tá? O método de importação vai ser utilizado o importação padrão, só que nós iremos utilizar um método específico aqui, no caso, para validar o CEP. Tá? Então eu vou aqui salvar essa aplicação, vou parar aqui o Tomcat novamente, vou limpar o projeto e executar novamente. Aqui novamente o NetBeans vai realizar os procedimentos para a abertura da aplicação. Clicar aqui no link do JNLP. Vou executar. Vou abrir aqui tentar inserir um novo registro. Bom, a validação da situação do cliente continua sendo realizada pelo ID, só que agora a validação do CEP, nós agora estamos realizando pelo próprio CEP. Ok? Bom, então, para importar os dados, aqui no CEP está usando a classe lá padrão, né, a classe genérica, e para validar, ele está usando uma classe específica, né, que no caso lá é o valida CEP, que nós já vimos aí a implementação anteriormente. Ok? Bom, então dessa forma, se você tem vários lookups na sua aplicação, você não precisa ficar implementando uma classe de validação e uma classe de importação para cada lookup. Né? Você pode criar aqui, por exemplo, essas classes genéricas e utilizar a mesma classe para todos os lookups que o seu sistema possui. Ok? Bom, dessa forma também foi mostrado aqui como que você pode enviar parâmetros, né, através aqui da configuração do lookup lá para as classes do servidor. Né? No caso aqui, você utiliza-se desses hash map, né? Que é o lookup frame params e também o lookup validation params. Tá? Lembrando que esses dois objetos também foram utilizados lá no projeto em 2 camadas, no caso para realizar o filtro do lookup a partir dos dados de outros lookups. Ok? Bom, então, dessa forma nós finalizamos essa aula.